Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Com alguns contratempos, vamos gravar agora, lendo a Bíblia com o pastor. Nesta data, lendo o último capítulo do livro de Jeremias, que na nova versão transformadora diz o seguinte: Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe se chamava Hamutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como Jeoaquim antes dele. Essas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e Judá. Por fim, ele os expulsou da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Assim, em 15 de janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em 18 de julho do 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim abriram uma brecha no muro da cidade e todos os soldados fugiram. Como a cidade estava cercada pelos babilônios, os soldados esperaram até o anoitecer. Então passaram pelo portão entre os dois muros, atrás do jardim do rei, e fugiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e levaram o rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate. Ali o rei da Babilônia sentenciou Zedequias. Obrigou Zedequias a vê-lo matar seus filhos e todos os oficiais de Judá. Depois arrancou seus olhos e o prendeu com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Zedequias permaneceu preso até o dia da sua morte. Em 17 de agosto daquele ano, 19º ano do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capital da guarda e oficial do rei babilônio, chegou a Jerusalém. Queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Queimou também todos os edifícios importantes da cidade. Depois supervisionou o exército babilônio na demolição de todos os muros de Jerusalém. Em seguida, Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou alguns dos mais pobres, o povo que tinha ficado na cidade, os desertores de Judá, que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante dos artesãos. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem para cuidar dos vinhedos e dos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para as cinzas, as pás, os cortadores, os pavios, as bacias e as vasilhas e todos os outros utensílios de bronze usados para o serviço no templo. O capitão da guarda também levou baldes pequenos, os incensários, as bacias, as panelas, os candeeiros, as colheres, as vasilhas usadas para as ofertas derramadas e todos os outros utensílios de ouro puro de prata. Era impossível calcular o peso de bronze. Nas duas colunas, o mar com os 12 touros de bronze debaixo dele e das bases móveis. Esses objetos tinham sido feitos para o templo do Senhor por ordem do rei Salomão. Cada coluna media 8,3 metros de altura e tinha 5,5 metros de circunferência. Era oca e suas paredes tinham cerca de 8 centímetros de espessura. O capitel de bronze no alto de cada coluna media cerca de 2,25 metros de altura e era enfeitado ao redor com correntes entrelaçadas de romãs feitas de bronze. Havia 96 romãs nos lados e nas correntes entrelaçadas ao redor do topo havia ao todo 100 romãs. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou como prisioneiro o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sonfonias e 3 dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, responsável pelo exército, 7 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do campo durante o grande exército que era encerrado no alistamento e outros 70 homens do povo. Nebuzaradã, capitão da guarda, levou o rei da Babilônia em Ribla.
Ali em Ribla, na terra de Ramate, o rei da Babilônia mandou executá-los. Assim o povo de Judá foi enviado para o exílio, para longe de sua terra. No 7º ano do reinado de Nabucodonosor, 3.023 judeus foram levados para o exílio na Babilônia. No 18º ano de Nabucodonosor, mais 832 pessoas foram enviadas em Jerusalém. No 23º ano de Nabucodonosor, ele enviou Nabuzaradã, capitão da guarda, que levou mais 745 judeus. Ao todo, 4.600 pessoas foram exiladas. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 31 de março daquele ano. Falou com ele gentilmente e colocou no lugar mais elevado do que os outros reis exilados na Babilônia. Providenciou-lhe roupas novas em lugar das roupas de prisioneiro e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Joaquim recebeu do rei da Babilônia uma provisão diária de alimento enquanto viveu até o dia da sua morte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa porção da sua palavra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o pastor. Um grande abraço a todos.